Nosotros no dependemos de Brasil para nada. El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra vitória. Uma possível invasão do espaço aéreo brasileiro por caças venezuelanos na região de Pacaraima, sob ordens de Nicolás Maduro, trouxe à tona um cenário preocupante de tensões crescentes na fronteira. Embora ainda não se tenha confirmação oficial, o simples fato de caças venezuelanos serem avistados sobrevoando o território brasileiro em uma área tão sensível fez com que as Forças Armadas do Brasil revisassem suas estratégias de defesa e dissuasão. Maduro, que já declarou a intenção de tomar a região de Essequibo, na Guiana, agora parece considerar a anexação da cidade de Pacaraima, em Roraima, o que torna o cenário ainda mais explosivo. Em novembro de 2024, a Força Aérea Brasileira deu início ao exercício Cruzeiro do Sul, o Cruzex 2024, na base aérea de Natal, no Rio Grande do Norte. O exercício militar, que conta com a participação de 16 países e mais de 3.500 militares, foi planejado para fortalecer as capacidades de defesa do Brasil, preparando as unidades aéreas para um possível conflito. O treinamento inclui cerca de 100 aeronaves e vai até o dia 15 de novembro, em uma tentativa clara de assegurar que o Brasil esteja pronto para lidar com qualquer ameaça. Entre os países que participam do Cruzex estão Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, França, Alemanha, Itália, Paraguai, Peru, Portugal, África do Sul, Suécia, Uruguai e os Estados Unidos. Curiosamente, a Venezuela, sob o regime de Nicolás Maduro, não faz parte do exercício. Esse isolamento crescente reflete a postura cada vez mais agressiva de Maduro na região, o que exige que o Brasil esteja em estado de alerta máximo. O simples fato de Maduro cogitar anexar uma cidade brasileira faz com que as tensões na fronteira atinjam níveis alarmantes. O Cruzex 2024 foi adaptado para simular 3 tipos de guerra: a guerra regular, a guerra regional e a guerra limitada. A guerra regular, também chamada de guerra convencional, é o confronto direto entre forças armadas de 2 ou mais estados. É o tipo de conflito mais provável em disputas territoriais, como a que poderia acontecer entre Brasil e Venezuela, caso Maduro decidisse avançar com suas ameaças. A guerra regional, mais restrita a um local geográfico específico, é outra possibilidade, especialmente com as tensões crescentes na fronteira. Por fim, a guerra limitada, caracterizada por restrições no uso da força, também é um cenário viável, com ações pontuais e de precisão. Esses cenários são cruciais para entender o possível confronto entre Brasil e Venezuela. A guerra regional confinada à fronteira poderia escalar rapidamente se Maduro decidir avançar para além de Pacaraima. Já a guerra limitada poderia envolver ataques de precisão ou intervenções cirúrgicas, especialmente no caso de uma resposta a ataques aéreos ou incursões rápidas. A guerra regular, por outro lado, poderia envolver um conflito de larga escala, especialmente se Maduro contar com o apoio de potências como Rússia e China, que têm histórico de aliança com o regime do ditador venezuelano. As ameaças de Maduro, tanto em relação à Guiana quanto ao Brasil, não são meramente retóricas. A anexação de Essequibo e a possibilidade de tomar Pacaraima indicam uma estratégia expansionista clara, que visa reposicionar a Venezuela como um ator agressivo na América do Sul. O Brasil, por sua vez, não pode subestimar essa ameaça. As Forças Armadas estão mobilizadas e o Cruzex 2024 demonstra que o país está preparado para responder à altura. Mas a escalada da situação demanda mais do que manobras militares. Exige uma postura firme do governo brasileiro. Diante das crescentes ameaças na fronteira com a Venezuela, oficiais generais das 3 Forças Armadas brasileiras tomaram a decisão de se mobilizar, mesmo enfrentando a resistência de alguns colegas que fazem parte da ala política aliada ao governo atual.
Esses comandantes acreditam que a defesa da soberania nacional não pode ser comprometida por questões políticas e, por isso, optaram por intensificar o preparo militar. Nós temos as operações conjuntas e aí o Ministério da Defesa assume essa questão. E essa operação é uma delas, talvez a maior dos últimos tempos. A mobilização visa fortalecer a prontidão das tropas para responder a qualquer ação hostil, demonstrando que a proteção do território brasileiro está acima de interesses partidários. A resposta do governo brasileiro, até agora, tem sido a permanência em um silêncio escandaloso. O presidente brasileiro não se pronunciou diretamente sobre os recentes incidentes na fronteira, mas as ações das Forças Armadas indicam que o país está se preparando para todos os cenários. A população brasileira, que paga altos impostos para manter a segurança do país, espera que o governo se mova para garantir a soberania nacional. O exercício Cruzex 2024 serve como um aviso claro de que o Brasil está pronto para defender sua fronteira. Com o envolvimento de países de todo o mundo, o exercício fortalece não apenas a defesa brasileira, mas também seus laços com aliados estratégicos. Em um cenário em que Maduro poderia contar com o apoio de nações como Rússia e China, a participação de potências como os Estados Unidos e a França no Cruzex 2024 envia um recado forte. O Brasil não está sozinho e qualquer agressão será enfrentada com força. A simulação de guerra envolvendo conflitos de grande escala prepara o Brasil para responder de forma eficaz a qualquer incursão em seu território, seja ela localizada ou parte de um confronto mais amplo. Além disso, o exercício permite que as tropas brasileiras se integrem com seus aliados, aprimorando a coordenação de ações conjuntas contra possíveis inimigos. Enquanto isso, Maduro continua a testar os limites da paciência do Brasil e da comunidade internacional. Hubo reuniones entre ese canciller, el canciller de Rusia, nuestro canciller, nuestra vicepresidenta, y Brasil, como era el único país de la región, manifestó de clara voz y directa: no veta Venezuela. Cuando se iba a anunciar la lista de invitados para participar como socios, apareció un funcionario de nombre Eduardo, apareció un funcionario de oscuro y triste pasado bolsonarista, afirmó de manera directa: Brasil veta a Venezuela, Venezuela no entra. Sua decisão de declarar a região de Essequibo como parte da Venezuela e suas ameaças em relação a Pacaraima colocam a América do Sul em uma situação delicada. A escalada das tensões pode facilmente resultar em um conflito real, e as Forças Armadas brasileiras, apesar do silêncio do governo, estão se preparando para essa eventualidade. Não há margem para erro quando a soberania nacional está em jogo. O Brasil, como potência regional, tem o dever de defender sua soberania e proteger suas fronteiras. As ameaças de Nicolás Maduro não podem ser ignoradas, e as Forças Armadas precisam estar prontas para responder a qualquer ato de agressão. As recentes ações de Maduro, somadas ao silêncio ensurdecedor do governo brasileiro, criam uma atmosfera de incerteza. A soberania nacional está em jogo e o Brasil precisa defender suas riquezas e seu povo. A tensão na fronteira com a Venezuela é concreta, e as provocações de Nicolás Maduro demandam uma resposta assertiva. Com vastas riquezas e um território imenso, o Brasil está constantemente sob o olhar de grandes potências. Mostrar qualquer sinal de fragilidade diante do regime de Maduro pode incentivar outros países a reconsiderarem a possibilidade de disputar territórios ou